Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos para mais um dia, né? Glória a Deus por isso. Deus tem sido muito bom conosco, né? Até aqui. Hoje, feriado, dia 15 de novembro. Tivemos um dia precioso, já logo cedo, na igreja, com uma reunião de líderes. Muito bom, né? Estar com irmãos em comunhão, com a igreja, com a palavra. E esse tempo foi muito precioso. Glória a Deus por esse dia, né, que o Senhor nos deu. Deus tem sido realmente muito bom. Mas vamos lá, né, para mais um dia da nossa leitura. Continuando aqui, nós estamos então chegando nessa reta final, 45 dias para o final de 2022 e a gente vai caminhar aqui dentro daquilo que o Senhor tem nos impulsionado, né, a fazer nossa leitura diariamente, nosso devocional. Estamos aqui. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e então continuar aqui. Nós estamos dentro da carta aos Gálatas, né? Paulo escrevendo aos irmãos lá da Galácia. Nós vamos entrar profundo nessa carta. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia, obrigada por esse momento, Senhor, obrigada por mais esse momento que nós vamos ter com a Tua palavra, obrigada por aquilo que o Senhor tem construído, Senhor, nas nossas vidas. Quero te agradecer, Jesus, por cada irmão, cada irmã que tem estado conosco nesse ano de 2022, nessas leituras. Como tem sido bom, Senhor, ser edificado e edificar outros e incentivar irmãos a estar conosco nessa jornada. E nós queremos dizer, Jesus, nós somos muito gratos ao Senhor em tudo, Pai. O Senhor tem cuidado de nós de maneira tão especial. Obrigada, Espírito Santo, por cada palavra, obrigada por cada rema, obrigada por cada confronto que o Senhor fez no nosso coração, na nossa alma, nos nossos pensamentos. Quantas mudanças, Pai, durante esse ano, quanta transformação nós temos visto, Senhor, dia após dia. O Teu Espírito tem operado de maneira poderosa em nós, trazendo mudanças, Senhor, na nossa mentalidade. Nós desejamos muito mais, Jesus, queremos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por nos ajudar nas nossas fraquezas, nos posicionar neste lugar de não desistirmos, de não sairmos daqui, Jesus. Cada dia é uma vitória do Senhor em nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá? Vamos lá, vamos continuar, né? Nós vamos continuar lendo a carta aos Gálatas, capítulo 2 em diante, e hoje nós vamos fazer a leitura da carta de Gálatas inteira, porque não é grande, né? E então eu queria fazer a leitura completa para que a gente tivesse melhor entendimento sobre o assunto, sobre o tema. Já lembrando desde já que eu não vou fazer grandes comentários aqui na nossa leitura para te incentivar a realmente assistir lá os vídeos das aulas. A carta aos Gálatas foi a primeira carta que a gente estudou. Então, se você for lá, nos vídeos que tá aulas sobre as cartas de Paulo, com certeza a primeira, a segunda, a terceira aula já tá ali a carta aos Gálatas. Então você vai poder estar assistindo e estudando um pouco mais profundamente essa carta junto com a gente, tá bom? Foi realmente muito precioso esse tempo que a gente tem passado, né, ainda, porque a gente ainda não terminou, mas que a gente já fez algumas cartas. Então nós já fizemos Gálatas, nós já fizemos Tessalonicenses 1 e 2, nós já fizemos 1 Coríntios 1 e 2, né? Nós estamos dentro do livro de Romanos agora, já entrando aí do meio para o final de Romanos, tem sido também maravilhoso. No meio não, nós estamos no comecinho, perdão. Pensei que já estava no meio, não. Nós estamos no comecinho da igreja, da carta aos Romanos, e tem sido muito precioso. Então eu te aconselho a ir lá nos vídeos, assistir com calma, com tranquilidade, né? Você pode ir pausando, assistindo no teu tempo livre aí, mas podendo mergulhar então mais profundo na palavra, não somente a leitura aqui com a gente, mas o aprofundamento no texto mesmo e no contexto do que Paulo está nos ensinando aqui. Vamos lá? Gálatas capítulo 2. Vamos lá. Diz assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-os, porém,
fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Então Paulo começa falando, capítulo 2, sobre essa sua ida novamente a Jerusalém, e ele realmente tem o desejo de pregar muito mais aos judeus ali em Jerusalém do que a gentios. Então ele chega justamente expondo a obra, o que Deus tem feito através da vida dele, de Paulo, um fariseu, um judeu, na vida dos gentios ao redor do Império Romano. É isso que Paulo está dizendo. Gálatas capítulo 2, versículo 15 em diante. Outros versículos. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Capítulo 2, então, finaliza com Paulo falando, dando início, o start aí sobre o grande ensino dele dentro da carta aos Gálatas sobre justificação e fé. Tanto no livro, na carta aos Gálatas, como agora a gente que está em Romanos, a gente tem uma percepção muito clara de que Paulo está confrontando diretamente o judaísmo, e não o judaísmo puro e simples no sentido de tradição, no sentido de chamado de Deus para judeus, para a terra de Israel e todo esse chamado que Deus ainda continua tendo. Mas ele está falando sobre justamente essa questão dos judeus acharem que eles estão salvos por causa da lei. E ele então inicia vários estudos, não só aqui na carta aos Gálatas, mas ele fala sobre isso em Corinto, ele fala sobre isso em Romanos, ele vai falar um pouquinho disso em outras cartas também. Por quê? Porque nós todos precisamos entender que tanto judeus quanto gentios, quanto toda a terra, precisa então crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A nossa justificação, a nossa salvação não vem por obras, não vem por ser judeu, não vem por ser mais bonito, não vem por ter nascido num berço cristão, não vem por nenhuma prática de legalismo, mas vem justamente como a Bíblia nos diz, através da fé, de crer naquele que morreu e que ressuscitou. Então durante toda a carta, praticamente, Paulo passa por esse assunto de maneira muito mais profunda, muito mais incisiva, falando aos judeus, aos irmãos judeus e também aquelas pessoas que estão ali, gentios, de que a necessidade dessa fé para que todos sejam alcançados por Deus, ela é, sem dúvida, primordial. Vamos lá, Gálatas capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas?
se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gente, eu não vou realmente entrar em detalhes aqui com vocês, porque na verdade o texto em si, ele carrega muitos ensinos aqui dentro, né? E não por nada que eu não vou comentar aqui com vocês os pontos dessa carta de Gálatas. Mas se vocês percebem, Paulo vai enfatizar conosco aqui a questão dessa promessa feita ao nosso pai Abraão. E nós precisamos entender ponto a ponto do que Paulo está falando a respeito da promessa de Abraão, a respeito do que a lei fez no Velho Testamento, para que ela serviu, para que a gente possa entender justamente o assunto da carta, que é graça, que é fé, que é justificação. Então, por que eu tenho aconselhado vocês a irem lá nos estudos? Porque eu preciso pôr ponto a ponto para que vocês consigam entender todo o contexto. Quando a gente chega aqui nas cartas de Paulo, infelizmente, não é simplesmente dar uma explicação lógica de 5, 10 minutos que vai fazer a gente entender e compreender a profundidade
do que Paulo está nos ensinando. Então, se você deseja não só ler a palavra, mas realmente se aprofundar mais nos ensinos, dá um pulinho lá nas aulas e assiste pelo menos as cartas de Paulo. Tenho certeza que você vai conseguir compreender ainda mais como a gente tem compreendido o que Deus está falando aqui conosco. Amém? Então, vou deixar vocês darem um pulinho lá. Se alguém tiver dúvida aí a respeito dos vídeos, pode me chamar aí nos comentários. Ou quem tem meu WhatsApp, pode chamar no WhatsApp. E que eu passo os vídeos sem problema nenhum, tá bom? Já tá lá disponível no canal do YouTube para vocês poderem assistir a hora que vocês quiserem. Vamos continuar então. Gálatas capítulo 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Digam-me vocês os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escravo e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Que tremendo, gente. A carta aos Gálatas vai trazer tanto para nós à tona
as promessas, a vida, o exemplo de Abraão, de Agar, de Rebeca, de Isaac, de Sarai, né, de Sara, de Isaac, esse contexto de duas mulheres, dois filhos, um filho gerado debaixo da carne, debaixo do desejo humano, debaixo da desobediência, que é Ismael, o outro filho gerado através de uma promessa, de uma palavra dada pelo próprio Deus, de uma aliança feita com o Senhor. Então, por isso que eu aconselho vocês a irem e mergulharem um pouco mais profundo a respeito dessa carta. Paulo está ensinando sobre olhar para as Escrituras de forma mais abrangente, de forma a realmente buscarmos mais entendimento sobre essa questão de lei e graça, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Capítulo 5 vai falar sobre essa questão justamente da liberdade em Cristo, né? Mas uma liberdade que geralmente é confundida com libertinagem. E aí entra os grandes, né, teólogos da hipergraça que a gente tem ouvido tanto falar, que é justamente essa falta de comprometimento com a santidade, com a santificação, com esse processo de santificação que vai acontecendo ao longo da nossa caminhada com Deus. Então, gente, é muito perigoso, né, a gente achar que porque aceitamos a Cristo,
estamos nesse tempo da graça e não compreender então o que é a graça, vai fazer da gente pessoas que entram nessa libertinagem e não numa liberdade do Espírito. Lembra que nós lemos ontem sobre onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Quando nós entendemos que somos servos, quando nós entendemos que somos escravos de Cristo por amor, porque Ele nos resgatou, porque Ele nos comprou, né? Então, o entendimento dessa compra, né, de ser resgatado do império das trevas, me faz entender que há uma liberdade que é diferente dessa liberdade que o mundo tem apregoado, tem falado de uma liberdade sem nenhum tipo de compromisso com aquele que me resgatou, com aquele que me salvou. Então, o entendimento da graça, o entendimento da liberdade em Cristo faz a gente entender que aí vai haver a diferença no processo de santificação. E nós vamos justamente identificar aqueles que estão andando segundo o Espírito, segundo essa liberdade no Espírito, estão sendo guiados pelo próprio Espírito Santo, porque o fruto ou a obra da carne é o que vão trazer toda a diferença para a nossa vida. Então, quando nós olhamos as duas listinhas aqui, os das obras da carne ou do fruto do Espírito, nós então conseguimos identificar de que maneira realmente nós temos andado em Cristo Jesus. Nós temos andado em processo de santificação e estamos frutificando o fruto do Espírito, ou nós temos andado em liberdade segundo esse mundo, não nos preocupando, não nos santificando, e o que tem manifesto em nós são obras da carne. Olhe para essas listas, analise muito bem, olha lá a aula se você tiver essa disponibilidade, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar algo poderoso na tua vida a respeito de graça, a respeito de justificação, a respeito de santificação, para que eu e você possamos continuar caminhando debaixo desse entendimento que a palavra está tentando nos ensinar. Paulo, ele é realmente um grande mestre dentro da palavra de Deus. Ele tinha fundamentos para isso. Ele era um fariseu, ele era um estudioso do Antigo Testamento e por isso ele tem tanta propriedade para falar para nós sobre lei e graça. Ele sabia do que ele estava falando. Então, quando nós olhamos para a Escritura e entendemos o que Paulo está falando, quando a gente busca o entendimento através de um estudo, você consegue então compreender muito bem o que Paulo está querendo nos ensinar. Bora para o nosso último texto de hoje, Gálatas capítulo 6. A vontade, gente, era seguir a carta, tá? Lendo versículo a versículo até o final. Mas aí fica cansativo e a gente às vezes não consegue compreender muito bem o que o texto está falando. Mas uma carta é uma carta. Ela é escrita inteira e ela deveria ser lida inteira, ok? Essas divisões que nós temos na Bíblia hoje, elas não foram feitas no tempo em que foram escritas, ok? Essa maneira de nós lermos a Bíblia que a gente tem hoje, ela é muito recente, acho que do século XIV, século XV, então tá muito aí, tá muito recente isso, né? Então esse formato que a gente tem de Bíblia hoje, com capítulos e versículos, ele é muito recente. A Bíblia era lida exatamente como ela tinha sido escrita, em cartas inteiras, em textos inteiros, de acordo com o autor, como ele tinha escrito, tá? Então essa carta de Paulo seria algo lido do início ao fim, tá? Os 6 capítulos aqui seriam lidos de forma corrida para as igrejas. Capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne,
da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estão sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Percebem que Paulo finaliza a carta justamente pedindo para os irmãos, mais uma vez, né? Assim como ele fez na carta aos Coríntios, ele pede para eles se examinarem, olhem para si mesmo, analisem essas questões que eu tenho ensinado para vocês. E essas pessoas que estão fazendo vocês se circuncidarem, né? Os gentios, no caso, que não eram judeus, para participarem da igreja de Cristo, muitos judeus estavam forçando os irmãos que não eram judeus a se circuncidar. E isso não é um princípio, não é um ensino cristão. Cristo não morreu a morte dele para nos fazer todos judeus, mas ele morreu a morte dele para nos fazer todos filhos de Deus. Então, por isso que eu falo para vocês entrarem lá nos estudos e analisarem conosco o texto na sua maior abrangência, né? Olhando para os textos que Paulo está falando sobre Abraão, olhando para os textos que Paulo está falando sobre Sara e Agar, sobre a questão da lei e da graça, entender o que é a graça. Nós estamos falando aqui sobre Gálatas, a carta aos Gálatas, mas a gente também vai tocar de novo nesse assunto lá em Romanos. Então, assista as aulas para que você possa entender, inclusive quando a gente começar a ler Romanos. Entender lei e graça faz toda a diferença para nós entendermos muito do ensino de Paulo, ok? Gente, Deus abençoe. Ótimo finalzinho aí de feriado para vocês, de terça-feira, né? Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de novo. E amanhã a gente vai começar justamente a carta aos Romanos. Então, por isso que eu peço para vocês realmente irem lá nos estudos e começar a dar uma olhadinha lá para vocês entenderem um pouquinho mais essa questão, principalmente de lei e graça, tá bom? Então amanhã a gente já entra na carta aos Romanos e provavelmente a gente vai fazer um intercalado. Não sei se a carta aos Romanos vai inteira, vamos ver a partir de amanhã como é que vai desenrolar aqui, mas te aconselho a ir lá no canal e aproveitar as aulas um pouquinho mais, aprofundando o assunto. Tá bom? Deus abençoe, ótima noite aí para vocês, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta.